Olá, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa aula de história de hoje, onde iremos dar continuidade ao capítulo 4, que fala sobre a civilização egípcia. Hoje nós iremos estudar da página 72 a 75. Ok, ó, 72 a 75. Nós vamos falar aí, iniciando na página 72, sobre a pirâmide social egípcia, certo? O objetivo dessa nossa aula de hoje é compreender as relações entre religião, sociedade e poder no Antigo Egito. Falando de poder, nós vamos aí nessa página 72 ver a pirâmide, a hierarquia na sociedade egípcia, como era, né? Hierarquia, né? Tem o topo, o poderoso, né? Aí vai descendo. É como um policial militar, né? Ele começa como praça, que é o policial, né? O soldado. Aí vai para cabo, sargento, subtenente, tenente, capitão, major, né? Tenente coronel, coronel, que é o topo. Então, naquele tempo dos egípcios, o topo era o faraó. Se você observar aí nessa imagem aí, você vai ver aí. Eu destaque alguns aí. A número um, que é o faraó, dois filhos, três esposas. Aí já o seis em o vizir, que nós vamos falar mais na frente quem era o vizir, né? Tem nessa 11 aí, na 11ª, os escribas, na 16ª, os camponeses e por último, na 17ª aí, os escravos, certo? Então, gente, eu vou e lhes pergunto também, quais os grupos sociais estariam na base da pirâmide social brasileira, quais estariam no meio e quais estariam no topo? Será que existe isso ainda hoje em nossa sociedade? Né? Fica aí a pergunta. No alto da pirâmide encontrava-se o faraó, né? Proprietário de todas as terras. Porque o faraó ele era considerado o filho de um deus e por isso tudo a ele pertencia. Ok? Então abaixo ficavam os membros das camadas mais altas da sociedade. Eram os funcionários que ajudavam o faraó a governar, cabendo a ele a tarefa de fazer com que as ordens do soberano fossem cumpridas. A pessoa mais importante era o vizir, homem de extrema confiança do faraó e que supervisionava toda a administração do governo e ainda atuava como juiz supremo. Então o vizir tinha esse papel aí e por sinal importantíssimo, né? De um homem de extrema confiança do faraó e atuava como juiz supremo. Já na base da pirâmide social, encontrava-se quem? Os camponeses, que compunham a maioria da população egípcia, além de pescadores, servos e prisioneiros escravizados. Eram essas pessoas que pagavam os impostos e trabalhavam nas grandes obras do Estado, como construção de diques, templos, entre outras obras. Eu vou lhes pergunto novamente, se vocês consideram justo essa situação em que as pessoas que têm menos direitos, menos conforto, sejam responsáveis por promover a vida luxuosa de outros setores da sociedade, por exemplo. Será que isso ainda existe nos dias atuais, como existiu lá na sociedade egípcia? Né? Vamos lá. Vou falar um pouco sobre a escrita também, da escrita do Egito, né, dos egípcios, que foi o Egito, gente, foi o primeiro país da África a fazer uso da escrita, tá certo? Então, vamos lá. São caracteres da escrita desenvolvida pelos egípcios, vamos passar para a página seguinte, 73, 74 já. Continuando. São características da escrita desenvolvida pelos antigos egípcios, criada com finalidade religiosa,
com o objetivo de ajudar na administração do império, registrar os fatos e comunicá-los a quem se encontrasse em regiões distantes. Os hieróglifos foram inventados na época da unificação do Alto e do Baixo Egito, por volta de 3.200 anos antes de Cristo. Eram inicialmente escavados ou pintados em pedra nas paredes de monumentos em templos religiosos. Posteriormente, por volta de 3.000 a.C., os egípcios inventaram o papiro, uma espécie de papel feito de uma planta de mesmo nome, encontrada nos pântanos da região. Para escrever nos papiros, os egípcios utilizavam pincéis de junco e tintas pretas e vermelhas. Ok? Então, cabia aos escribas controlar tudo o que era produzido no Egito, cuidar dos projetos de construção de obras públicas, como diques, canais de irrigação, palácios e templos, administrar a mão de obra e fazer os cálculos dos impostos que os pastores e agricultores deveriam pagar. O domínio da escrita era um conhecimento hereditário, ou seja, passado de uma geração para outra, certo? Os egípcios, gente, eles utilizavam mais de um tipo de escrita, dependendo da situação e da finalidade do registro. Por exemplo, para o registro de comércio, era uma escrita mais simples. Aí era hierática, com menos caracteres. Já a hieroglífica era uma mais completa. Essas escritas eram o quê? Para documentos do faraó. Então, eram desenhos mais complexos associados a fonogramas. Então, era mais uma escrita mais avançada, não é isso? Os escribas eram os profissionais responsáveis por tudo que era escrito no Egito. Por isso, além de aprenderem a ler e escrever perfeitamente, passavam anos estudando história, literatura, matemática, arquitetura, entre outros, para que registrasse com exatidão as informações relativas a essas áreas. Então, tinha toda essa exigência, né, dos faraós para com os escribas, né, que eram profissionais responsáveis por tudo que era escrito no Egito. Entendeu? Então, gente, a nossa aula de hoje nós falamos sobre a questão da hierarquia na sociedade egípcia e falando também sobre a escrita, né? Que foi o Egito foi o primeiro país da África a fazer uso da escrita, tá ok? Então, nossa aula de hoje foi sobre isso e eu vou passar uma atividade para vocês aí e vocês vão tentar resolvê-la, né? Com certeza vão conseguir, pois o nosso objetivo também é esse, né? Além de prestar atenção à videoaula, né? Bem direitinho para fazer as atividades. Não esqueçam também, gente, na hora da atividade, quando vocês fizerem a atividade, que vai mandar no privado, né? E identificar, quando vocês copiar, tirar o print já com o nomezinho lá de vocês, então vocês escrevem. Eu sou aluno do sexto ano A, B, C, D, E, F, G, seja lá qual for, né, a sua sala, identificar e botar seu nome completo. Porque às vezes tem pessoas, tem 2 Cauã, tem 2 José, tem 2 Pedro, né, assim, e aí adianta. Então, eu vou e lhe pergunto de novo. Quais grupos sociais estariam na base da pirâmide se fosse na sociedade nossa aqui, brasileira? Quem estaria na base? Quem estaria no meio? Quem estaria no topo? Né? Se eu passar uma questão desse tipo, vocês com certeza vão saber responder, né? Se eu perguntasse também assim, você acha justo essa situação em que as pessoas que têm menos, tanto direitos como conforto, sejam responsáveis por promover a vida luxuosa de outros setores da sociedade? Será que isso acontece nos dias de hoje em nosso país? Né? Fica a pergunta, né? Então, é isso aí. A nossa aula de hoje
Foi isso aí, dando continuidade ao capítulo 4, né? Onde fala da civilização egípcia. E a todos aí, bons estudos e até a próxima aula.